Saudações, igreja, povo amado de Deus, povo escolhido. Quero aqui nesta noite, neste dia que se chama hoje, primeiramente, amado, expressar aqui meus sentimentos sinceros pela perda de todo o povo, não somente do estado do Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil. É triste demais o cenário de ver o estado do Rio Grande do Sul submerso, debaixo de água, vendo a aflição do povo, e isso está me compelindo aqui deixar uma palavra que venha despertar, mais uma vez, trazer uma palavra que faça com que a gente deixe de ser um povo ignorante, e ignorante aqui eu quero dizer falta de conhecimento de Deus, e venhamos a passar a ter o entendimento do que Deus quer, não somente do povo desse país chamado Brasil, mas dos 27 estados que compõem o corpo desta nação chamada Brasil, mas também que essa mensagem ela possa romper fronteiras e alcançar o mundo inteiro, porque a palavra de Deus ela é sem acepção de pessoas. E essa palavra aqui, amado, diante de tudo que está acontecendo no mundo, é para que os nossos olhos se abram e que possamos urgentemente se voltar para Deus. Amados, estamos falando aqui de uma situação que a gente está vendo no noticiário, focando o estado do Rio Grande do Sul. Mas nenhum outro estado do Brasil está livre disso. Está livre de catástrofe, está livre de situações adversas, das mazelas que o mundo está sofrendo. A gente ouve cientistas falarem que é aquecimento global, é a natureza se rebelando contra os seres humanos. Deixa eu falar com referência bíblica. Não é o aquecimento global, não é a natureza se rebelando contra o ser humano. É o ser humano sendo indiferente em relação a Deus. É o ser humano fechando a porta do seu coração em relação a Deus. Quando Jesus Cristo ele é anunciado ao povo, ao mundo, aos quatro cantos da terra, que a mensagem do Evangelho ela está sendo propagada aos quatro cantos da terra, é porque Deus sabe que o nosso pecado da humanidade, o pecado de cada estado, é o que ocasiona a legalidade para que no mundo espiritual essas coisas aconteçam. Porque é aí que eu quero entrar com um ponto, a palavra-chave ou algo que vai despertar para vocês para a situação toda que está acontecendo. O mundo ele é influenciado pelo lado espiritual, ou seja, pelo lado maligno das trevas. Ele tem essa influência.
quando mencionamos o nome do Senhor Jesus Cristo, pregamos o Evangelho, a mensagem da cruz, a palavra de salvação de vida eterna, é para que nós, pecadores, possamos entender, compreender que somos pecadores. E a palavra de Deus diz na carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Foram afastados. E lá em Isaías 59, no Antigo Testamento, diz que o pecado do homem, o nosso pecado, faz separação entre Deus e o homem. O pecado separa o homem de Deus. Ou seja, então, Jesus Cristo ele veio justamente, amado, para reconciliar o homem, ou seja, a nação, os povos, seja ele de que tribo ele é, seja ele qual é a sua etnia, seja ele qual for a sua cor, a sua raça. Jesus veio para todos, oferecendo a salvação de vida eterna para todo aquele que se arrependerem dos vossos maus caminhos e se convertam a Deus. Então, essa palavra aqui, amada, é para que ela possa percorrer não somente aqui no Brasil, mas que alcance os corações aflitos, os corações que tipo assim, estão vivendo o curso da sua história, o seu livre-arbítrio, mas sem Deus, sem o Criador. Se nós compreendermos, ou você compreender, eu compreender a cada dia, eu preciso compreender a cada dia, que sem Deus eu não sou nada. Então todos aqueles que acham, mas Deus está em mim, que Deus é o meu Pai, ei, se arrependa e compreenda que Deus quer ensinar o seu caminho. A palavra de Deus diz em João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é a porta. Porta essa, porta estreita. Por que porta estreita? Porque no céu não vai entrar essa imundície que o mundo está vivendo, essa corrupção generalizada. Isso não entra no céu. Mas entra a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e professa a sua fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da tua vida. Então, amados, para que nós venhamos compreender, quando há um terremoto no Haiti, quando há um terremoto no Nepal, quando há uma tragédia na China ou no Japão, amado, é lamentável, é triste isso. E nós estamos vivendo a iminência de a qualquer momento de surgir a Terceira Guerra Mundial, por causa de todo o cenário que o homem prefere todo o armamento bélico, ou seja, do que buscar a presença de Deus. Um princípio que incomoda, mas que, incomoda tanto o homem, é o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós anunciamos que Jesus Cristo, ele ensina o maior dos dons, que é o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso parece que, aflige aquele que não que não quer compreender o significado dessa palavra amor. Para que nós possamos entender, quando eu muito me alegro quando o ser humano ele é solidário a causa de uma situação dessa, caótica, o caos instaurado no Rio Grande do Sul, e em outros estados, violência, tudo pestilência, peste assolando o mundo, e o ser humano está em busca dos seus prazeres, em busca de dinheiro, em busca de poder. Ei, quando esse livro aqui,
se chama Bíblia. Bíblia sagrada. Ela é a revelação divina para o homem pecador, assim como eu, como você, para nos dar a direção para que nós possamos caminhar segundo a justiça de Deus, segundo a vontade santa de Deus. Senão, amados, mais e mais tragédias será motivo de entristecimento, de entristecer cada ser humano, cada ser humano que tem a sensibilidade de compreender a aflição do seu próximo, ou seja, a sua tristeza. Então, que Deus possa estar quebrantando o coração de cada um, trazendo o senso, a sensibilidade para despertar do amor de Deus, para despertamento pessoal na vida de cada um, para que cada um se arrependa e se volte para Deus. Enquanto há oportunidade, Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então essa é a oportunidade, amado. O dia de amanhã, segundo a palavra de Deus, pertence a Deus. Não pertence a mim nem a você. Pertence a Deus. E se vai ter outras inundações, outros terremotos, a Bíblia diz isso lá em Mateus 24. Os discípulos perguntaram ao Senhor: mestre, me diz aí quando será o fim. Jesus, primeiramente, alertou ele: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo que é o Cristo. E Jesus foi ensinando, falando e alertando que no mundo haverá guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestes e terremotos. Jesus falou sobre tudo isso e está se cumprindo, porque isso são sinais da vinda do Cordeiro. Jesus está voltando. Ele irá tirar a igreja dele da terra. A igreja dele, ela está espalhada nos 4 cantos da terra e é cada um que professou ou professa a sua fé em Jesus Cristo como sendo seu único e suficiente Salvador da sua vida. Então fica esta palavra, amado, de alerta, de consolo, de despertamento, de entendimento, para que nós possamos ser sóbrios e compreender tudo o que está acontecendo no mundo. Não é aquecimento global. É o pecado da humanidade. O pecado está dando a legalidade para que as influências malignas toquem na natureza, ou seja, nos ares. Isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Existe a vontade permissiva de Deus em respeito ao nosso livre-arbítrio. E as consequências do nosso livre-arbítrio, ela pode nos levar a usufruir de bênção ou de maldição. E você hoje tem a escolha. Você escolhe se você quer viver uma vida de maldição ou uma vida abençoada por Deus. E para que a vida possa ser abençoada por Deus, Jesus é o caminho. Jesus é Deus. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Ele veio para desfazer todo esse plano maligno que existe no mundo. Por sua causa, amado, por minha causa, foi que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus e os meus pecados. Aceita Jesus hoje mesmo como sendo o seu único Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é chegado, mais uma vez, a palavra de Deus. E eu vou deixar aqui um versículo que vai trazer a resposta de tudo isso daí, do que o próprio Senhor Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Essa é a mensagem que eu deixo para cada um de nós hoje. Que Deus abençoe, que Deus console os familiares que perderam os seus imóveis, os seus familiares, que perderam entes queridos, amigos, vizinhos. Que Deus console, mas que haja o arrependimento, como assim diz o Senhor, no coração de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, amados. Se assim Deus permitir. Amém e amém.